someone. Vamos ver como é que eles funcionam? Olha lá. Para eu montar, é muito fácil. Eu pego some, any, every and no. As palavrinhas. Some, algum, alguma. Any, nenhum, nenhuma. Ou pode ser também algum, alguma. Every, todos. E no, que é não. E vou juntar com os que estão do outro lado. Por exemplo, eu junto some com body e formo somebody. Posso juntar com thing, something, someone e assim por diante. Como é que fica tudo montadinho? Olha lá, some com body deu somebody, alguém, something, algo, someone, algum. Anybody pode ser ninguém, anything, nada, anyone, nenhum. Ou também posso usar como alguém, alguma coisa, algo ou algum. E os outros, everybody, everything, everyone. Todos, tudo e todos também. Nobody, nothing, no one. Ninguém, nada e nenhum. Vocês viram que era só juntar um com o outro, formei os pronomes. As palavras soltas assim, é difícil da gente entender. É melhor nós observarmos em textos e em exemplos. Vamos ver alguns exemplos usando esses pronomes? Olha lá. Was there anything wrong? Havia alguma coisa errada? No, there wasn't anything wrong. Não, não havia nada errado. Ou no, there was nothing wrong. Não, não havia nada errado. Opa, quer dizer a mesma coisa? Sim. There wasn't anything. Se eu negar o verbo, eu uso o anything. Agora, there was nothing. A frase é negativa, tem um no ali na frente. Mas para eu completar o sentido, se eu não neguei o verbo, eu não preciso utilizar o anything se eu não neguei o verbo. Eu utilizo nothing. Então, olha aí. Wasn't anything. E was nothing. E as duas respostas querem dizer não, não havia nada errado. Would you like some eggs? No. I'd like some yogurt. Você gostaria de alguns ovos? Some eggs. Você está observando aí o some sendo usado para fazer uma pergunta. É possível? É, porque este é um oferecimento. Você, na verdade, não está questionando, você está oferecendo. Você quer alguns ovos? Would you like some eggs? No. I'd like some yogurt. Não, eu gostaria de um pouco, um tanto de iogurte. Eu gostaria de tomar um iogurte. Would you like something to eat? Você gostaria de algo para comer? Something, ok? Você também está usando aí o some para fazer a pergunta. É possível, porque você está oferecendo, né? É correto falar would you like anything to eat? É possível também, mas quando você está oferecendo, se usa mais o some. Would you like something to eat? Você gostaria de algo para comer? No, I wouldn't like anything to eat. Não, eu não gostaria de nada para comer. I wouldn't, negativa, e eu uso anything. Se eu tirasse aquele not ali do would, I would, aí eu teria que substituir o anything por nothing. Então nós temos esse joguinho com os pronomes indefinidos, perfeito? De entra para lá, sai para cá, o verbo está na negativa ou não está, estou oferecendo. Memorizem isso aí, que é para que vocês entendam melhor os textos. Eu preparei também um diálogo, para que fique mais claro ainda. Observa. Was anybody waiting for me yesterday? No, nobody was waiting for you. Was there anyone on the phone? No, there was no one on the phone. Is there anything wrong with the computer? No, there's nothing wrong with it. Who's coming for the meeting today? Everyone. Is there any coffee ready? Yes, there is. Would you like some? Yes. Would you mind bringing some to my desk? No problem. Would you like some milk or sugar in it? Some milk, but no sugar. I'm on a diet. Okay. Do you need anything else? No, thanks. Oh, yes. Are there any messages? There is one. The sales manager wants to see you. Okay. Ask him to come into my office. Right away. Então vocês acompanharam ali o diálogo do patrão e da secretária. Deu para entender tudo? Não? Estava extenso? Vamos com calma agora, passo a passo. Observa. Was anybody waiting for me yesterday? Alguém
estava esperando por mim ontem? Então, ele está fazendo uma pergunta típica. Então, ele está usando anybody. Alguém estava esperando por mim ontem, e o marcador do passado, ontem. No, nobody was waiting for you. Não, ninguém estava esperando por você. Então, ela usou nobody porque o verbo está na afirmativa. Nobody was. Aí, então, depois. Was there anyone on the phone? Ele usou there to be. Havia alguém no telefone? No, there was no one on the phone. Não, não havia ninguém no telefone. Mais uma vez, o verbo está na afirmativa, was, então ela não usa any, ela usa no. There was no one on the phone. Is there anything wrong with the computer? Há algo errado com o computador? No, there is nothing wrong with it. Não, não há nada errado com ele. Who's coming for the meeting today? Quem está vindo para a reunião de hoje? Everyone. Todos. Todo mundo. Is there any coffee ready? Tem algum café pronto? O café está pronto? Tem café pronto? Yes, there is. Sim, tem. Aí ela oferece. Would you like some? E usa o some para perguntar porque é um oferecimento. Yes, would you mind bringing some to my desk? Sim. Você se importaria em trazer? Would you mind bringing? Você vê que depois do mind eu sou obrigado a usar o ing, mas não quer dizer trazendo aí, quer dizer trazer. Somente por causa do verbo mind é uma característica que ele faz o outro verbo receber um ing. Would you mind bringing? Você se importaria em trazer some, um pouco, ele está aí dizendo um pouco de café, to my desk, para minha escrivaninha, para minha mesa? No problem. Would you like some milk or sugar in it? Não tem problema. Você gostaria de um pouco de açúcar ou leite nele? Some milk, but no sugar. Então ele afirma some milk e já nega direto. No sugar, mas nenhum açúcar, não traga açúcar. I'm on a diet. Estou de dieta. Ok, tudo bem. Do you need anything else? Você precisa de alguma coisa a mais? Ela está perguntando e usando anything. Você precisa de algo mais? No thanks. Não, obrigado. Oh, yes. Are there any messages? Ah, sim. Tem algum recado? Existe algum recado? Há algum recado? There is one. Há um, existe um. Tem um, de uma forma bem informal, de uma maneira bem informal. The sales manager wants to see you. Sales manager é o gerente de vendas. Ele quer, wants, to see you. Ele quer ver você, ele quer falar com você. Ok, ask him to come into my office. Tudo bem, ok. Peça para que ele vá, para que ele entre no meu escritório. Right away. Quase um idiomatismo aí, né? Right, que quer dizer certo, correto, e away, que quer dizer longe, só que os dois juntos, right away, têm um sentido diferente. Imediatamente. Então, esses idiomatismos podem aí, às vezes, oferecer alguns problemas. Right away, você conhece as palavras separadas, mas elas juntas querem dizer outra coisa. Perceberam o tópico da nossa aula hoje? Os pronomes indefinidos, com some, com any, com every e com no. Viram também o dare to be no presente e no passado. Foi bastante conteúdo. Estude bastante para você memorizar, tá ok? Um grande abraço. Tchau, tchau. Hello everyone! Tudo bem? Tudo complicado ou tudo simples? Hoje, aqui comigo, tá tudo simples. Nós vamos ver o present simple. É aquele tempo do S na terceira pessoa, do do e do does. Acompanhem logo de cara alguns exemplos que eu preparei. Ken and his family live in Canada. Ken e sua família moram no Canadá. O verbo live, do jeito que ele é, na sua forma infinitiva, na sua forma da base. Ken and his family live in Canada. Ken e sua família moram no Canadá. His parents live in Toronto, but Ken lives in Montreal. Seus pais moram em Toronto, mas o Ken mora em Montreal. Então, na primeira eu utilizei live sozinho, sem nada. Agora, Ken lives. O verbo recebeu um S. E por que ele recebe S? Porque é a terceira pessoa do singular. O verbo recebe S. Vamos ver como é que isso acontece. Acompanhem a tabelinha. Vamos ver quando o verbo recebe S? I work, you work, he works, she works, it works. We work, you work, they work. Eu trabalho, você trabalha, ele trabalha e ela trabalha.
trabalha ou então funciona. O verbo work junto do pronome it pode ter o sentido de funcionar. We work, nós trabalhamos. Vocês trabalham, eles ou elas trabalham. Perfeito. O verbo work recebeu um S em he, she, it. S no verbo quer dizer que o verbo está na terceira pessoa do singular. Eu também uso S para fazer plural. Perfeito. Eu falo, por exemplo, car, cars. Eu uso um S ali no final, mas no verbo, por exemplo, work, ele quer dizer singular, S de singular, tá bom? Terceira pessoa, he, she, it, o verbo recebe S. Caso contrário, você viu como é que é fácil de conjugar o simple present em inglês? O verbo fica na forma da sua base, na forma infinitiva, para todas as outras pessoas, perfeito? Observem agora mais essa tela. I, you, he, she, it. We, you, they. Notem que em he, she, it, conforme eu disse para vocês, o verbo pode receber S. Mas ele também pode receber ES ou IES. Ih, professor, está ficando complicado. Então ele recebe S, mas também pode ser ES ou IES. Vamos ver como é que funciona a regrinha. Observem lá, presta atenção. A regra geral é S, como aconteceu com work. Então o verbo fica works. Para todos é work. I, you, etc. work. Mas para he, she, it, works. Agora, quando os verbos são terminados em S, SH, CH, X, Z e O, eles recebem ES. Dress termina em S, fica dresses. Wash termina em SH, fica washes. Catch termina em CH, fica catches. Mix termina em X, mixes. Buzz termina em Z, fica buzzes. E do termina com a letra O e fica does. He dresses formally to go to work and he likes to wear suits. Ele se veste formalmente. Então, o dress, além de querer dizer vestido como um substantivo, ele também é o verbo se vestir. Ele se veste formalmente para ir ao trabalho. E ele gosta. He likes to wear suits. Então, o verbo dress recebeu ES, dresses. E o verbo like termina na letra E, ficou com S. He likes. Os verbos que são terminados em Y, precedido de consoante, você tem o seguinte fenômeno. Retira-se o Y e coloca-se IES. Try, olha lá, termina com a letra Y junto da letra R. Ele fica tries. Tentar é o verbo try. Então, para he, she e it, eu vou utilizar tries. Study termina com Y também, junto da letra D, que é uma consoante. Em he, she e it, ele vai ficar studies. Ele recebe IES e o Y cai fora. Nesse exemplo, nós temos he tries to arrive early, but he always gets late because there is too much traffic in the city in the morning. He tries, né? He é o sujeito, tries, ele recebeu IES, ele tenta. Ele tenta o quê? To arrive. Então, o verbo tentar se liga com um outro verbo usando a preposição to, diferente do hate que nós vimos no exemplo anterior que usava ing no verbo. Eu uso to aí para ligar. Ele tenta chegar cedo, early. But he always gets late. Mas ele sempre, esse é um advérbio muito utilizado no presente, always quer dizer sempre. But he always gets late, mas ele sempre se atrasa, gets late. E aí nós temos o S sendo utilizado junto do get, terceira pessoa. He always gets late. Because there is too much traffic. Porque existe, porque tem muito trânsito, muito tráfego. In the city, na cidade de manhã. Mais um exemplo, I don't study in the morning. My brother does. Eu não estudo de manhã. Meu irmão, e aí? Meu irmão sim, meu irmão estuda. Lembra daquela noção de sujeito e predicado que eu dei para vocês? I é o sujeito da primeira oração. Don't study in the morning é todo o predicado. I don't, isso é uma negação no present simple. Eu estou usando aí o don't para negar. Eu não estudo de manhã. I don't study in the morning. Mas o meu irmão, my brother,
does. O meu irmão estuda. Na segunda oração, quem é o sujeito? My brother. E o does é um auxiliar, é o auxiliar do simple present que está substituindo todo o predicado, dito na primeira oração. Eu não estudo de manhã. Meu irmão estuda de manhã. Para evitar essa repetição, substitui-se o predicado inteiro por um auxiliar. Perfeito? É importante vocês terem essa noção, porque dentro de um texto isso acontece o tempo todo. Um verbo auxiliar, nós já vimos um pelo menos, que é o verbo to be, agora vamos ver outro, que é o do e does, né? Ele substitui o predicado todo, que você vai encontrar na oração anterior. Então muitas vezes você vê um does ali meio solto, você fala, o que é isso? Volta na oração anterior que você vai descobrir. Ele está substituindo um predicado, ele está evitando a redundância. Falando no auxiliar do e does, olha aí o Professor Mustache. Então, o professor Bigode está aí dando para a gente quais são os auxiliares. Present Simple. Então, os auxiliares são esses, do e does. Então, para I, we, you, they, eu uso do. Para he, she, it, eu uso does. O do termina em o, ele recebe s. Como o verbo, o do quer dizer fazer, tá? Do, fazer. Então, I do, eu faço. Como auxiliar, ele vai ter uma utilização especial. Mesma coisa, he does, por exemplo, ele faz, mas como auxiliar, o uso vai ser especial. Thank you, Professor Mustache. Obrigado aí, o professor Bigode, né? E para que fique mais claro, o professor Sidney agora vai mostrar para vocês alguns exemplos, perfeito? Prestem atenção. Does Lucy study languages? Lucy estuda línguas. Notem que ao utilizar o does, eu passo ele para frente. Não o verbo study. O study fica bonitinho ali depois do sujeito. E ele entra na frente da minha oração para fazer a pergunta. Estou utilizando does porque Lucy é o sujeito, equivale a she e she combina com does. E ao utilizar esse does, o verbo study fica na sua forma da base, no infinitivo, perfeito? Ele fica sem S, ele volta para a forma infinitiva. Does Lucy study languages? Lucy estuda línguas. Então, esse does está me dando a característica da frase interrogativa aí. No, she doesn't. Não, ela não estuda. Tá? Veja que o doesn't substitui a frase toda anterior. Não, ela não estuda. Eu só uso doesn't em inglês e já é o suficiente. Lucy estuda línguas? Não, ela não estuda. E estou usando does mais o not, que eu estou negando. She does. She combina com does. But, mas, her brother does. Então, ela não estuda, mas o seu irmão estuda. Olha lá um outro does no final, substituindo o predicado todinho. Do your parents still work? Não, os seus pais ainda trabalham? No, they don't work anymore. Não, eles não trabalham mais. Não tem problema, né? Eu posso também repetir aí, porque eu quero dar uma ideia mais enfática, né? Eu poderia parar a minha frase. No, they don't. Seus pais trabalham? Não, não trabalham. Acabou. A frase poderia ser interrompida ali. No, they don't. E o don't estaria substituindo todo o predicado que foi dito anteriormente. Mas eu quis ser um pouco mais enfático. No, they don't work anymore. Não, eles não trabalham mais. Because both are retired. Porque ambos estão aposentados. Retired é um falso cognato, né? Parece retirados, mas não é. É aposentados. Retirados só se for do trabalho, não é? Então vocês perceberam que entra a figura do do e do does como auxiliares. Eles dão uma ajuda na minha frase. Ajudam eu a negar, a perguntar e também a substituir redundâncias. Perfeito? Vamos ver então agora um texto e como que funciona o present continuous e o simple present at the same time, na mesma hora. What's in a name? Oh, uma citação do Shakespeare aí, né? Que bonitinho, vocês já estão estudando Shakespeare comigo, né? O que tem num nome? O que há num nome? The new baby name book. So, you're expecting a baby and you're still choosing a name. Your child's name is going to affect his or her future. So, you don't want to make a mistake. You've heard reports that teachers give better grades to David and Karen than to Elmer and Gertrude. Relax. Now there is help. Sue Browder's new book.
She tells us that those reports about teachers are probably wrong. However, that a special name helps a child develop self-esteem. Já deu para sacar o sentido do texto? Não, tem problema. Vamos ver precisamente o que ele quer dizer? The New Baby Name Book. Então, é o novo livro de nomes de bebês. So you were expecting a baby. Então, você está esperando um bebê. And you're still choosing a name. E você ainda está escolhendo um nome. Frases no present continuous. You are choosing. You are expecting. Your child's name is going to affect his or her future. O nome do seu filho vai afetar o seu futuro. So, you don't want to make a mistake. Então, você não quer fazer um erro, cometer um erro. You've heard reports that teachers give better grades. Você já viu depoimentos que professores dão notas melhores to David and Karen, para nomes como David e Karen, than to Elmer and Gertrude, do que para Elmer ou Gertrude. Relax, relaxe. Now there is help. Existe ajuda agora. Sue Browder's New Book. O novo livro de Sue Browder. É esse o livro que nós estamos vendo, né? She tells us that those reports about teachers are probably wrong. Ela nos diz que aqueles relatórios, aqueles depoimentos sobre os professores estão provavelmente errados. However, porém, that a special name helps a child develop self-esteem, que um nome especial ajuda uma criança, um filho, a desenvolver autoestima. Viram o funcionamento dos dois tempos? Present continuous com o verbo ing e S nas terceiras pessoas e o uso dos auxiliares para negar e interrogar. Isso é como funciona num texto. Você já está começando a melhorar sua capacidade de leitura. E é isso aí. Na próxima aula, vamos melhorar mais ainda. See you. Bye. E aí, pessoal, tudo bem? How are you? Fine? Legal. Hoje nós vamos estudar o passado da língua inglesa, ou seja, o simple past. Porque uma forma de passado nós já vimos. Já vimos o passado do verbo to be, was, you were, formando o past continuous. Porém, hoje nós vamos ver o simple past, o passado simples em inglês. Tempo, aliás, muito utilizado. Prestem atenção nos exemplos. We left yesterday morning and arrived last night. We left, nós saímos. Yesterday morning, ontem de manhã. And arrived last night. E chegamos ontem à noite. She worked hard yesterday, therefore she went to bed early. She worked, ela trabalhou. She worked hard, ela trabalhou muito, yesterday, ontem. Therefore, she went to bed early. Portanto, ela foi para a cama cedo. Vocês perceberam então que eu tinha worked e um ed ali no final. Isso me denota passado. Você tem um verbo com ed, está no passado. É o passado regular dos verbos. No exemplo, no primeiro exemplo, nós vimos o left, que é o passado irregular do verbo leave. Passado regular, passado irregular. Como é que é isso? Dá uma olhadinha nessa tabela. The simple past. Olha aí como é que eu formo o passado simples. Preciso dos pronomes que funcionam como sujeito. I, you, he, she, it, we, you, they. Depois, o verbo arrived, ou então went. E o complemento da minha frase. Se eu pegar o sujeito I, eu monto I arrived last night. Com you, you arrived last night. Com he arrived last night. E assim por diante. Com o verbo de baixo, I went to bed, ou então you went to bed, ou então he went to bed. Então, eu cheguei, I arrived last night. Eu cheguei ontem à noite. You went to bed. Você foi para a cama. You went to bed. Então, arrived é o passado do verbo arrive. Olha lá, tem um ed ali no final. Ele é um verbo regular. E went é o passado do verbo go. Ele é um verbo irregular. Ele tem uma forma própria. Então, os verbos irregulares são aqueles que têm a forma própria. Passado de go é went, passado de leave é left e assim por diante. Vocês podem descolar tabelinhas aí para dar uma estudada e tudo mais, né? Mas o mais interessante é que vocês leiam bastante. Leiam textos para que vocês aprendam estes verbos contextualizados.
Agora, os regulares são fáceis, não é? Os regulares terminam com ed, então você identifica com maior facilidade. Vamos observar mais alguns exemplos? The rescue team failed to find the pilot who disappeared. Dois verbos aí, failed e disappeared, e os dois são regulares. Então, o time de resgate falhou, ele não conseguiu encontrar o piloto que desapareceu. When he came home, he ate a huge dinner. Então, quando ele chegou em casa, ele fez uma grande refeição, ele comeu um grande jantar, ele fez uma grande refeição. Dinner é o jantar e ate é o passado irregular do verbo eat e came é o passado irregular do verbo come. Nós temos um verbo auxiliar também no passado, que é o did. No presente, do e does. E no passado, did. Olha como é que se escreve o did. Super fácil. D. E eu vou usar esse did na mesma forma que eu usava o do e does no presente. Eu uso did para fazer perguntas, eu uso did para fazer negações. Só tem um auxiliar no passado. Ele acompanha todos os pronomes, todos os sujeitos, como os verbos também. Arrived serve para todos. I, you, he, she, it. Went serve para todos. É diferente do simple present, que você tinha aquela história do S na terceira pessoa. Nós não temos que nos preocupar com isso no passado, só com a questão do verbo ser regular ou irregular. Vejam aí mais alguns exemplos. We stayed in Toronto, but we did not stay at a hotel. Então, nós ficamos em Toronto, mas nós não ficamos no hotel. Notem que ao utilizar did not, o verbo stay permanece no infinitivo, mas a minha frase, a minha oração continua sendo passado. A presença do did é que mostra isso. She saw the horses, but she did not see the other animals. Então, ela viu, she saw the horses, ela viu os cavalos. But she did not see the other animals. Mas ela não viu os outros animais. Notem que o verbo see, o passado é saw. Na primeira parte da minha frase, eu tenho she saw, a forma do passado irregular. Na segunda parte, she did not see. Eu usei did not e o verbo volta para a forma infinitiva, mas a oração, a frase, ela está com sentido passado. Está lá o did para me mostrar isso. They took a taxi, but they didn't take the bus. Então, eles pegaram um táxi, mas não pegaram o ônibus. Took é o passado do verbo take. Então, they took a taxi, but they didn't take. Então, aí eu estou abreviando did com not e eu formo didn't. Como eu fazia com don't, doesn't, eu também posso abreviar. E o verbo volta para sua forma infinitiva. Took se transforma em take, mas o sentido da frase continua sendo passado. A presença do did continua me mostrando isso. What did you watch on TV last night? A que você assistiu na TV ontem à noite? Então, did you watch? Eu uso did na frente do sujeito para fazer a pergunta, da mesma forma que eu procedia com do ou does, tá ok? Watch fica na sua forma infinita, porque eu estou usando did. Então, ele me faz usar a forma infinitiva do watch, sem o ed. Já na minha resposta, I watched a soccer match. Então, eu assisti a uma partida de futebol. I watched é o passado do verbo watch, que é regular. I watched a soccer match, uma partida de futebol. Where did you find the information? Where did you find? Mais uma pergunta, eu tenho did na frente do sujeito you. Então, onde você encontrou a informação? Where did you find the information? I found it in a website. Eu a encontrei, I found it. Você vê que o it está substituindo a information. Eu a encontrei num site da internet, in a website. Lucy ate fish for dinner, but Carol didn't. Lucy comeu peixe no jantar, mas a Carol não. Lucy é o sujeito, ate fish for dinner é todo o predicado. But Carol didn't, mas a Carol não. O didn't substitui todo o predicado da oração anterior. Então, quando vocês virem um didn't isolado numa frase, a frase termina nele, ele pode estar se referindo à oração anterior. Observem isso na leitura. Carol didn't read the newspaper, but Lucy did. Aí nós temos uma inversão, nós temos uma negação junto com uma afirmação. Olha lá, Carol não leu o jornal, mas Lucy sim
Lucy leu o jornal. Então, Carol é o sujeito da primeira oração. Didn't read the newspaper. Não leu o jornal. É todo predicado. Aí na segunda eu substituo, eu abrevio. But Lucy did. Mas a Lucy, sim. Carol didn't read the newspaper, but Lucy did. Então você tinha uma negativa na primeira oração. Carol didn't read, o verbo no infinitivo. E na segunda, but Lucy did. E esse did que está sozinho substitui todo o predicado da primeira oração. Então prestem muita atenção quando vocês tiverem auxiliares tipo do, does, sozinhos na frase. Eles podem estar substituindo todo o predicado da oração anterior. Perfeito? E é essa remetência, quando você consegue olhar para a oração anterior, é que você descobre o que é aquele auxiliar, ao que ele está se referindo. Eu preparei para vocês também um diálogo. Vamos prestar atenção nesse diálogo e ter um pouco mais de experiência de leitura? Vamos lá. What happened? I lost my ring. Was it valuable? Well, it belonged to my great-grandmother. Where did you lose it? I'm not sure. The ring was loose. When did you last have the ring? This morning. Hello? Hello, I'm Mary Smith. Is this Lucy Stern? Yes. I work at the hairdresser's. Did you forget a ring here? Yes. How did you know it was my ring? I found it on the floor and asked around. Your friend Susan remembered it on your finger. Great. And am I glad Susan has a good eye for jewelry? Good. Don't worry. Your ring is safe. Ok? Deu para acompanhar? Ainda não? Estava muito rápido? Bom, acompanhe agora comigo os comentários e uma tradução rápida desse diálogo. Vamos lá? What happened? O que houve? I lost my ring. Eu perdi meu anel. Was it valuable? Ele era valioso? Well, it belonged to my great-grandmother. Bom, pertencia à minha bisavó. Where did you lose it? Onde você perdeu? I'm not sure. The ring was loose. Eu não tenho certeza. O anel estava folgado. When did you last have the ring? Qual foi a última vez que você o viu? This morning. Hoje de manhã. Hello? Alô? Hello, I'm Mary Smith. Is this Lucy Stern? Oi, alô, eu sou Mary Smith. Aí está falando Lucy Stern? É a Lucy Stern? Yes, sim. I work at the hairdresser's. Did you forget a ring here? Eu trabalho no salão de beleza. Você esqueceu um anel aqui? Yes. How did you know it was my ring? Sim. Como é que você soube que era meu anel? I found it on the floor and asked around. Eu o achei no chão e perguntei. Your friend Susan remembered it on your finger. A sua amiga, Susan, lembrou-se dele no seu dedo. Great. And am I glad Susan has a good eye for jewelry? Ótimo. E eu fico muito contente porque a Susan tem um bom olho para joias. Good. Don't worry. Your ring is safe. Bom, não se preocupe. O seu anel está seguro. Ok? Vocês acompanharam a tradução e viram que, para eu entender o texto, para eu conseguir desmembrar esse texto e ter uma boa compreensão, muitas vezes eu sou obrigado a não seguir aquela literalidade, né? Eu não posso traduzir literalmente, palavra por palavra. Algumas adaptações são necessárias. Se bem que o ideal mesmo é que você, aos poucos, vá começando a ler sem traduzir. E eu vou dando algumas dicas para você. Falando nisso, vamos observar mais um texto agora. Olhem lá. Maria Sklodowska left Poland and moved to Paris when she was 24. While she was studying at the Sorbonne, she met physicist Pierre Curie. She was going to return to her country after her studies, but the two scientists fell in love and got married. While they were raising their two daughters, they were also doing research on radioactivity. In 1903, the Curies won the Nobel Prize in Physics for their discoveries. Você já percebeu que o assunto é um tanto quanto familiar, não é isso? Você deve ter percebido também que dá para entender alguma coisa já do texto, porque você conhece o assunto em algumas palavras, não é isso? Agora vamos traduzir esse texto. Vamos lá. Maria Sklodowska saiu da Polônia e mudou-se para Paris quando tinha 24 anos. Enquanto ela estava estudando na Sorbonne, ela conheceu o físico Pierre Curie. Ela ia voltar ao seu país depois de seus estudos, mas os dois cientistas se apaixonaram e se casaram. Enquanto eles estavam criando suas duas filhas, eles também faziam pesquisas sobre a radioatividade.
Em 1903, o casal Curie venceu o Prêmio Nobel de Física por suas descobertas. Percebeu a integração entre o Simple Past e o Past Continuous? Juntando os dois, formamos um belo de um texto. E é isso, né? São os textos que vão estar caindo nos vestibulares. E é com eles que nós temos que nos preocupar. Perfeito, gente. Nos vemos na próxima aula. Bye, bye. E aí, pessoal, tudo bem? Prontos para mais uma aula de inglês? Hoje nós vamos ver um texto, assim, nu e cru. Um texto tirado de uma revista. Como é que vai ser isso, hein? Será que você vai conseguir entender tudo ou não? Olha, isso não é lá tão importante, entender tudo. O importante é você entender o suficiente para conseguir responder as perguntas do vestibular, as questões do vestibular. Acompanhem comigo esse texto que eu selecionei. A Plan for Global Security. Two factors made the attack of September 11th possible: globalization and human nature. Neither is likely to change much. As long as we live in an open, accessible, interconnected world, and as long as there are evil men and women, we will face the specter of international terrorism. Even if Al-Qaeda is destroyed, even if other terrorist groups are disrupted, even if some of their state sponsors are punished, we will live with the knowledge that it can happen again and again. Free trade, the technological revolution, the information superhighway, all these wondrous aspects of the open world economy make it easier than ever before to penetrate and disrupt it. As we have painfully discovered, one explosion, strategically placed, can cause massive harm. Uma leitura rápida. Essa a primeira coisa, é esse o primeiro procedimento que você tem que fazer ao ter um texto na sua frente. Faça uma leitura corrida do texto. A partir daí, você começa a tirar algumas deduções. Você vai começar a observar o texto, tá ok? Observar o quê? Vamos prestar atenção no que nós temos que observar. Observem estes passos. Eu, se fosse você, seguiria. Ajuda bastante para entender um texto. Primeiro passo. Oriente-se pelos cognatos. A Plan for Global Security. Se você é capaz de reconhecer daí Plan, Global e talvez até mesmo Security. São termos muito parecidos com os da língua portuguesa, têm equivalência quase que imediata com a língua portuguesa. Plan, Global Security, e você já consegue ter um entendimento desse texto, um entendimento dessa oração. Two factors made the attack of September 11th possible: globalization and human nature. Factors é uma palavra também reconhecível. Attack, September 11th, possible, globalization e human nature. Todos esses termos são semelhantes, são cognatos. Factors, por exemplo, é fatores, muito semelhante com o que é na língua portuguesa. Plan é plano, também muito semelhante. Então, os termos cognatos podem nos ajudar no entendimento. Viu só? Então, os termos cognatos são aqueles semelhantes com o português. Esses já dá para você começar a entender. E o que mais? Vamos ver o segundo passo. Memorize as palavras mais frequentes. As long as we live in an open, accessible, interconnected world, and as long as there are evil men and women, we will face the specter of international terrorism. As long as, né, enquanto, na medida que, isso é um clichê, isso é uma expressão idiomática muito utilizada em inglês, portanto deve ser memorizada. We live, we é um pronome, você já memorizou, nós. Live, um verbo muito utilizado, viver, morar. Open, abriu, aberto. World, there are, é uma construção também bem familiar, né? O existir, haver. Men and women, são o plural, né? Do homens e mulheres. E we will, também usando will para fazer o futuro. Então, as palavras mais frequentes, né, que aparecem o tempo todo nos textos devem ser também memorizadas. Mas isso, com uma leitura dos textos aí das apostilas,
com os textos que vocês veem nos manuais de inglês, nos livros de inglês, você consegue a memorização de algumas palavras importantes. Vamos ver agora um terceiro passo. Oriente-se pelas construções mais familiares. Even if Al-Qaeda is destroyed, even if other terrorist groups are disrupted, even if some of their state sponsors are punished, we will live with the knowledge that it can happen again and again. Então, is destroyed, for destruído, are disrupted, forem desmantelados, are punished, forem punidos. São construções na passiva e são construções possíveis de se identificar durante a leitura do texto. We will é uma construção do futuro. Will vai levar o restante da frase para o futuro. That it can happen. Can é um verbo conhecido, né? Poder. E happen merece memorização. Acontecer. Então, mais um critério para vocês. São então os cognatos, as palavras mais frequentes e as construções mais familiares. O que mais pode te ajudar? Observe isso. Oriente-se pela familiaridade do assunto, ou seja, Attack of September 11th, Globalization, Al-Qaeda, Technological Revolution, Information Superhighway. Todos esses termos são familiares, né? Eles falam de assuntos que nós conhecemos, globalização, Al-Qaeda e assim por diante. Bom, você já consegue a partir daí produzir algum tipo de dedução, algum tipo de conclusão. Fala, bom, eu acho que esse texto deve estar falando sobre esse assunto. Então você já consegue também deduzir algum significado que está ali no seu texto. Mais alguma coisa? Sim, preste atenção nisso. Arrisque algumas conclusões e omissões. Então, que conclusões seriam essas? Observem a frase. As we have painfully discovered, one explosion strategically placed can cause massive harm. Se você conseguir identificar a partir daí, we discovered, então nós descobrimos. Explosion, explosão. Cause, lá na frente, causar. Massive, maciço, grande. O que seria harm? We discovered, descobrimos, explosão, causar o quê? O que poderia ser maciço? Uma destruição, um dano. E você passou por cima de vários outros termos, como por exemplo, painfully, strategically ou até mesmo can. Isso também é possível, ou seja, você pode também omitir algumas palavras durante a sua leitura e você pode tirar conclusões de outras de acordo com o contexto. Você já conhece um pouquinho do texto, você pode tirar algumas conclusões. É claro que nós temos que tomar cuidado para não tirar conclusões erradas, isso é óbvio. Mas eu acho que com um pouco de insistência, um pouco de prática, nós conseguimos chegar nesse objetivo. Vamos observar o texto mais uma vez. Acompanhe agora mais uma leitura, só que com tudo isso com todas essas dicas que eu dei para vocês. A Plan for Global Security. Two factors made the attack of September 11th possible: globalization and human nature. Neither is likely to change much. As long as we live in an open, accessible, interconnected world, and as long as there are evil men and women, we will face the specter of international terrorism. Even if Al-Qaeda is destroyed, even if other terrorist groups are disrupted, even if some of their state sponsors are punished, we will live with the knowledge that it can happen again and again. Free trade, the technological revolution, the information superhighway, all these wondrous aspects of the open world economy make it easier than ever before to penetrate and disrupt it. As we have painfully discovered, one explosion, strategically placed, can cause massive harm. Garanto que nessa segunda leitura você já conseguiu entender, já conseguiu compreender o texto melhor. Agora mais uma fase então. O que acontece quando você tem uma alternativa, por exemplo, de um vestibular para escolher? Você tem que comparar aquela alternativa com o texto, descobrir ali no texto aonde eu acho a minha informação. Deixa eu tentar mostrar para vocês um caminho mais ou menos fácil para que isso aconteça. Olha lá. Faça comparações, ou seja, compare a sua alternativa com o texto. Por exemplo, a globalização e a natureza humana são fatores que explicam o ataque de 11 de setembro. Aonde isso é dito no texto, ou aonde esse assunto está no texto? O mais próximo é essa oração.
Two factors made the attack of September 11th possible: globalization and human nature. Só que ali no meu texto eu tenho a palavra possible, ou seja, possibilitar, tornar possível. E na minha alternativa em português, ou seja, na minha oração em português, eu tenho explicam, o que é um pouco diferente. Então, essa alternativa não seria uma boa alternativa para você dizer que ela é verdadeira. Então, uma coisa é você dizer que esses fatores explicam, ou explicaram, ou explicavam, ou você dizer que esses fatores possibilitaram ou possibilitam. Então, na sua alternativa ali você tinha explicam, está no presente, e no texto tornaram possível. Então, é verdade você dizer que os fatores explicam um atentado. Isso é verdade, é uma verdade que é do nosso conhecimento comum, do nosso conhecimento aí que partilhamos. Mas no texto não é isso que está sendo dito. No texto está sendo dito que esses fatores possibilitaram. Então tomem cuidado com essa interferência que às vezes pode ser benéfica, mas às vezes não. Ou seja, o nosso conhecimento sobre o assunto. Você pode, a partir dali, ter um entendimento que não é o correto, não é o que está exatamente explícito ali no texto. Então cuidado com isso também, tá bom? Vamos ver mais uma alternativa? O espectro do terrorismo internacional continuará enquanto vivermos num mundo interconectado. Onde isso está no texto? Nesta parte. As long as we live in an open, accessible, interconnected world, and as long as there are evil men and women, we will face the specter of international terrorism. Então você tem specter, é o espectro. Então ele continuará enquanto vivermos num mundo interconectado. E na minha alternativa eu tenho as long as we live in an open, accessible, interconnected world. Comparando esses fragmentos, você pode chegar a uma conclusão. Já chegou? Sim, é uma alternativa melhor do que do exercício que nós vimos anteriormente. É uma alternativa mais verdadeira. Ela encontra mais base ali fundamentada no texto para você dizer, bom, essa alternativa é verdadeira. Então, no meio de outras, talvez essa pudesse ser correta. Vamos ver mais um exemplo? O livre comércio e a revolução tecnológica e a supervia de informações facilitaram este rompimento no mundo. No texto, nós vamos encontrar Free Trade, the Technological Revolution, the Information